Paz do Senhor, vasos e vasas, varões e varoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Servo para Servo, um canal onde ninguém é maior que ninguém. Estamos aqui apenas tendo uma conversa de servo para outro servo. Então, gente, como vai vocês? Hoje eu vou trazer aqui um estudo, vamos falar um pouco sobre: é certo pregar contra o pecado que uma vez já foi cometido? Isso é certo eu pregar contra o pecado que eu já cometi? É algo muito interessante. Vamos falar uma linguagem diferente do que estamos acostumados de pregação, saudação. Vamos agora no estudo, porque o estudo agrega muito para o nosso conhecimento e é essencial. Afinal, a palavra fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então vamos agregar mais conhecimento. Você que está assistindo o vídeo agora, eu te peço: não pule nenhuma etapa, não pule o vídeo, mesmo que ele seja um pouco longo, assista até o final, doe poucos minutos do seu dia para assistir esse vídeo, para agregar na sua fé, no seu conhecimento, para agregar mais na sua vida. São só poucos minutos, ainda que seja um pouco estendido esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar muito do que vai aparecer, do que Cristo nos proporcionou. Vamos lá? Para começar, eu vou trazer como exemplo a vida de Pedro, tá bom? É um exemplo muito claro, muito bonito. E vou começar com um prelúdio lá no livro de Atos, capítulo de número 3. Por enquanto eu vou ler só o verso de Atos, aqui o verso de número 14, tá bom? O verso de número 14 aqui, para dar um resumo sobre essa passagem a partir do versículo do capítulo de número 3, é uma passagem que Pedro ele está indo para um caminho. E ele acaba curando um coxo, tá? Um resumo bem rápido, ele acaba curando um coxo. O povo, percebendo essa cura, vai lá, só que Pedro percebe que o povo está começando a clamar: olha, não, peraí, Pedro está falando, não fui eu que curei, foi Jesus que fez a cura. Só que Pedro fala o seguinte, algo que nos intriga muito no versículo 14, que é: mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Aqui Pedro está citando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Só que Pedro ele fala algo muito interessante: mas vós negaste. Você não acha interessante? Pedro falando: mas vós negaste. Logo Pedro, aquele que negou a Cristo, não uma nem duas, mas mais vezes, Pedro falando: mas vós negaste. Você acha isso hipocrisia? Você acha isso errado? Então vamos acompanhar e agora vamos começar essa história do zero, tá bom? Vamos lá agora para o livro de Lucas, a partir do capítulo de número 22. Vamos ler o livro de Lucas, no capítulo de número 22, verso de número 31. Vai dizer assim: e disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então aqui começa Jesus avisando a Pedro. Pedro, para um resumo para talvez quem não conhece, se você é um convidado, um amigo que ainda não conhece a Cristo que eu convidei para vir, seja bem-vindo. Pedro é um discípulo do trio ternura: Pedro, Tiago e João. Pedro é esse discípulo, era um discípulo muito, vamos dizer... O pessoal fala que ele era muito afoito, muito sentimental, e de fato ele era. E no calor do momento ele falou: Senhor, eu vou contigo até a morte. Em outro momento ele fala: Senhor, não vou deixar que você padeça. E todas essas vezes Jesus repreendeu. Mas aqui Jesus dá um aviso: Pedro, o diabo quer cirandar em tua volta, mas eu estou rogando a ti perpetuamente. Mas Jesus dá um aviso que nos intriga mais ainda e fala: e tu, quando te converteres. E aí eu faço uma pergunta: Pedro andava com Jesus continuamente. Pedro era um discípulo de Jesus em contínuo. E Jesus ainda assim fala para Pedro: quando você se converter, futuro. Então era necessário que Pedro entenda mais algumas coisas. E para passar por essas algumas coisas era necessário arrependimento.
arrependimento. É necessário que Pedro verdadeiramente renasça, mude sua postura e se torne um novo ser, e assim venha confirmar os outros irmãos. E aí vai continuar dizendo assim: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. E aí Jesus dá essa palavra, não sei eu se Pedro aguarda ou se resguarda, mas é uma palavra em que Jesus avisa: você fala que é santo, você fala que não peca, você fala que não cai, mas como a Bíblia diz, cuidado o que está de pé para que não caia, ou para que não venha cair. Se você se acha muito santo, se você acha que é muito santificado, se você acha que é muito poderoso, cuidado, porque se você cair, a queda será grande. Então não se resguarde no seu ser, nem na sua sabedoria, mas se resguarde em Cristo e na oração que Ele nos ensina: livrai-nos da tentação. E aí, esse é o início dessa história. E aí vai continuar no mesmo livro de Lucas aqui. Perdão, perdi as páginas, mas na página seguinte, do capítulo 22, vai dizer assim. Eu li o capítulo certo, antigo? Li, amém. Então vamos lá. Vai dizer assim, a partir do verso de número 54. Aqui Jesus já estava sendo preso. E diz assim: então, prendendo-o, levaram e manteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Entenda que Pedro queria estar vendo o que aconteceu, mas não estava próximo, não estava ao lado, estava distante. E aí vai continuar dizendo: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, esperando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Ele não se assentou perto de Cristo. Ele não ficou perto daquele que realmente era o seu mestre, era o seu tutor, era o seu guia, o seu salvador. Não, ele se assentou junto com aqueles que iam negar a Cristo, com aqueles que iam fazer o julgamento, liberta o são ou liberta o bandido. Com eles que Pedro se assenta. E aí vai continuar falando assim: e como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. E aí a primeira pessoa já reconhece a Pedro e fala: pera, esse aqui estava com Jesus. Esse aqui caminhava com Jesus. Quando Jesus estava fazendo os milagres, eu via esse aqui. Quando Jesus estava ensinando, eu via ele falando as palavras de Jesus para mais pessoas ouvirem. Esse estava com ele. Mas aí Pedro vai falar o seguinte: porém Pedro negou, dizendo, versículo 57, mulher, não o conheço. Primeira negada a Jesus. Pedro começa a sua trajetória negando. E aí vai, porém negou, dizendo, mas aí a gente vai para o 58. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Pedro já começa a querer se convencer e convencer aos outros de que não é. Mas ele muda a fala dele. Ele começa não só a dizer: não sou eu. Mas ele começa a falar: homem, não sou. Numa tentativa desesperada de provar que não é seguidor de Cristo. E aí vai começar a falar assim... no versículo 59, me perdoe se eu demorar um pouco, e como eu marco tudo, eu tenho que olhar a marcação para me achar. Mas diz assim: e passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que disses. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus falou que Pedro negaria 3 vezes. Então Pedro nega Jesus, só que note algo importante. Foram necessárias não uma pessoa, não é uma mesma pessoa que questiona Pedro, falando: olha, você é Cristo, você é seguidor de Cristo. E ele fala: não sou. Não é só uma pessoa que pergunta para ele: não, você é sim, Pedro, não. São 3 pessoas diferentes. 3 pessoas questionam: você é? E Pedro fala: eu não sou. Assim talvez seja na minha e na tua vida. Eu sei que essa é uma palavra de estudo, mas é inevitável falar algo.
Isso é para mim e para a tua vida. Você tem o brilho do Espírito Santo de Deus. Você tem o brilho da salvação. Você que está afastado, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus geme com gemidos inexprimíveis por você. E todas as pessoas por onde você passa talvez falam, você tem jeito de crente. Peraí, você tem jeito de evangélico. Você já foi crente? Você já foi evangélico? Você já foi convertido a Jesus? Porque você tem o jeito. Você já foi convertido. Mas você procura fugir de Cristo. E deixa eu te falar, aonde você for, a presença também irá. E eles reconhecerão a presença de Deus na sua vida. Então pare de ficar tentando fugir da presença e volte para a presença de Deus. Voltando para o estudo, vai continuar falando assim. No versículo 61, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Então você imagina uma multidão, Jesus estando ali no meio daquele povo, mas uma multidão, a palavra fala que é um povo, estando no meio daquilo tudo acontecendo, as pessoas falando, conversando sobre o que iria acontecer. No meio dessa conversa está Pedro. No meio dessas conversas estão pessoas questionando a Pedro. E Jesus, de longe, percebe o momento em que Pedro nega e vira o seu olho para ele. Deixa eu te falar uma coisa, na tua vida você está constantemente a negar que já foi crente, está constantemente a negar que Jesus já foi sobre a sua vida, está se negando, você talvez está vivendo na balada, na noitada, você está vivendo de bebedice, você está vivendo de pecado, tentando negar para si mesmo que você não é seguidor de Cristo, mas hoje Cristo está olhando para você, está falando, pare de me negar. E aí vai continuar falando o seguinte, 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro percebe o erro que fez. E hoje eu espero que você também perceba se você estiver afastado. Mas não só como Pedro fez. Esse choro não é um choro 100% arrependido. Porque o arrependimento é seguido de mudança. Esse é mais um choro puxado para remorso. Hoje eu quero que você reflita. Que coisas Deus tem feito na tua vida? Por que você ainda está vivo? Não é porque o Senhor te mantém? Não é porque o Senhor mantém a tua casa? Não é porque o Senhor mantém a tua família? Não é porque o Senhor tem mantido os teus parentes, tua noiva, teu noivo, teu marido, tua mulher, ainda que eles estejam afastados? Não é o Senhor que tem guardado a tua casa? E por que hoje você o nega? Eu imagino que essas coisas passaram pela mente de Pedro. E Pedro pensando, ele curou a minha sogra, ele mudou a minha vida. Aonde eu me limitava a pescar peixes, ele me chamou para pescar homens, para levar pessoas para o céu. E hoje eu neguei quem me fez tão bem. Hoje eu espero que você reflita isso na sua vida. Mas continuando, porque isso é estudo, mas entenda que eu sou pentecostal. É inevitável trazer uma palavra revelada. E aí vai continuar, só que aí eu vou pular lá para o livro de João. Livro de João, capítulo de número 21. Vamos ler a partir do primeiro verso. Nessa passagem que acabamos de ler, Pedro acaba de negar. Primeiro Pedro foi avisado, você vai me negar. Depois Pedro cumpre mesmo sendo avisado, ele nega. Mas existe um porém. Nós estamos falando, não é de qualquer Deus, estamos falando de Jesus, o Salvador, o Libertador, aquele que perdoa e aquele que cura. E aí no capítulo de número 21 vai falar o seguinte, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez, aqui Jesus já havia padecido e ressuscitado. Vamos lá. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, é nome embolado mesmo. E manifestou-se assim, estava juntos quem? Simão, Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Então entenda o seguinte, Jesus havia padecido, ele tinha separado os discípulos, ele tinha os preparado, eles os tinham derramado
autoridade sobre a vida deles. Nós vamos ler nas passagens anteriores no livro de Mateus que ele deu autoridade para curar, expulsar demônios, espíritos malignos e fazer grandes proezas. E isso para a glória e honra de Deus. Mas Jesus padece. Mas quando Jesus padece, nós vemos que Pedro, que era seguidor de Jesus, volta para o velho homem. Acontece a queda de Pedro, Pedro nega Jesus, Pedro nega a eficácia de Jesus, Pedro nega que era um seguidor de Cristo e volta a ser o velho homem. Aonde todos nos lembramos, Jesus falou: deixa de ser pescador de peixes, que eu vos farei pescador de homens. E aí Pedro volta a ser o velho homem. E não só isso, como ele arrasta outras pessoas para serem o velho homem, para abandonar as suas práticas, para abandonar a pregação e partirem para o velho. Quantas pessoas não são assim nos dias de hoje? Se decepciona dentro da igreja, se decepciona consigo mesmo. Ele fala: não sou forte para isso, eu vou pecar, eu vou cair, então eu vou voltar a fazer. E aí você chega no seu velho amigo e fala: olha, isso aqui não está servindo pra gente não, vamos fazer o seguinte, vamos naquela noitinha, naquela baladinha ali, não tem nada, não tem nenhum problema, Jesus não vai voltar agora, vamos agora, isso não é pra gente, essa vida não é pra gente. E você tem arrastado muitas pessoas nessa vida. Mas aí a passagem continua, e eu vou dar um pulo aqui para adiantar um pouco. Vamos pular lá para o versículo de número 7. Aqui Jesus já manda eles pescarem para o lado certo, e eu vou focar no foco de hoje. Focar no foco de hoje é maravilhoso, né? Vamos lá. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Então entenda o seguinte, eu não vou entrar nessa passagem no que muitos falam e até discutem. Ah, mas Pedro estava com uma cueca de pano, Pedro estava nu, meu amado. Isso não é o foco de hoje. O foco de hoje é o tema que eu te falei. E aí nós vamos enxergar o seguinte: Pedro estava nu, ponto. Lançou-se ao mar. Quem você lembra na Bíblia que percebeu que estava nu e se escondeu? Adão e Eva quando caem no jardim. Nós, seres humanos, em nossa santidade, quando nós alcançamos a santidade, nos santificamos cada vez mais, nós não somos santos, nós somos santificados. Então, quando a gente se dispõe a se santificar, as coisas são diferentes. E aí a gente pega Adão e Eva. Adão e Eva eram feitos puros, não tinham malícia, não tinham nenhum pensamento errado. E quando caem em pecado, a primeira coisa que eles notam é: estamos nus. Como ficaremos nus na presença de Deus? Entenda uma coisa, a palavra vai falar que todas as coisas estão nus e patentes aos olhos do Senhor. Pedro tenta se esconder na sua nudez. Ele pensa que o corpo físico talvez seja aquilo que está incomodando, mas ele tinha a vergonha do que ele havia feito. Igualmente Adão e Eva, eles perceberam que estava nu e se esconderam, botaram a famosa folhinha, mas eles se esconderam por causa da vergonha. O pecado te causa vergonha, o pecado te causa humilhação, o pecado faz você olhar para baixo e não se sentir digno, e não se sentir capaz, e não se sentir nada disso. E realmente é, porque nós não somos dignos, é pela graça de Deus. Nós não somos capazes, nós somos capacitados. Nós não somos santos, nós somos santificados. Entenda que quando eu falo assim, eu me refiro a um terceiro fator, mas isso é uma aula para outro dia. E pode ser que seja o próximo vídeo que eu faça. E aí, vamos pular algumas passagens, vamos pular lá para o versículo de número 15. Aqui Jesus já dá a eles o que comer físico. E aí ele começa a conversar com Pedro. Ele fala assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhes ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor,
tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. E aí eu quero te chamar a atenção para uma parte justa de Jesus. Pedro negou a Jesus quantas vezes? Pode dizer aí, você está vendo o vídeo agora. 3. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro que ele o ama? Também 3 vezes. Então, para cada vez que você pecou, tem um perdão de Deus, um renovo de Deus para a tua vida. Para cada vez que você caiu, tem o levantar de Deus para a tua vida. Para cada vez que você achar que é incapaz, para cada vez que você estiver enfraquecido, tem um reforço do céu vindo para você. Tem um perdão de Jesus para a sua vida. E aí Jesus vai continuar falando, na verdade eu te digo, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderás mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Jesus está falando, Pedro, tu pecou, tu caiu, tu negou o meu nome, mas eu ainda quero que você pregue a minha palavra. Eu ainda quero que apacente as minhas ovelhas. Eu ainda quero derramar a minha unção sobre você. Então nós temos essas 3 etapas. Nós temos a etapa do aviso, nós temos a etapa da queda e nós temos a etapa do perdão. Aonde o choro de Pedro era remorso, agora vira realmente arrependimento genuíno. E nós vimos esse arrependimento através de outra palavra que o próprio Jesus falou. Uma palavra que se encontra lá no livro de Mateus, amém? Se vocês puderem abrir, Mateus, capítulo de número 18, verso de número 15, que vai dizer assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então Pedro pecou contra quem? Jesus. Quem foi atrás de Pedro? Jesus. Jesus foi, repreendeu e ganhou. Jesus foi, repreendeu e ganhou. Jesus, ele é absolutamente tudo o que nós precisamos. E agora eu quero que nós voltemos lá para Atos, capítulo de número 3, que vai falar assim. Vamos ler aqui a partir do verso dessa vez, a partir do verso de número 12, que vai dizer assim, e quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar a este homem? Então Pedro, que antes se garantia no seu braço, se antes se garantia na sua força, agora convertido, se garante na força de Cristo, se garante na santidade de Cristo e se garante na virtude de Cristo. Isso é o que arrependimento faz com você. Você entende que você não é super-homem, você entende que você não é super-crente, mas você entende que é servo de um Deus que criou os céus e a terra. E aí ele continua dizendo, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo e pediste que vos desse um homem homicida. Então aqui a gente vê o início do vídeo. Pedro pregando contra o pecado que uma vez ele cometeu. E agora vai a resposta. É certo pregar contra o pecado que você já cometeu? A resposta é sim. É quase que um mandamento. Se você caiu e se arrependeu e hoje está pregando, pregue o arrependimento desse pecado. Nós somos curados para curar. Nós somos perdoados para pregar o perdão. Nós somos santificados para pregar a santificação. E Pedro entendeu isso. Pedro agora ele não se envergonha da queda dele. Pedro agora, não falando que ele tem orgulho, amém? Mas não falando que ele tem vergonha de contar. Não, mas agora ele prega contra, falando, eu sei como é essa queda. Eu sei como é doloroso. Eu sei o que acontece se você cair assim. Então nunca mais caia. Mas Pedro disse isso? Disse, e nós vamos continuar lendo. E matastes o
príncipe da vida, versículo 15, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, que nós somos testemunhas. E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, isso era, o coxo que foi curado, que vedes e conheceis. A fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Vamos pular lá vamos continuar no 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Pedro aqui não está mais falando do coxo. Pedro aqui está falando sobre a morte de Cristo e o julgamento do povo. Ele está falando, eu sei que vocês não negaram por vontade própria, mas que foi por ignorância. Pedro está falando, eu já pequei assim, eu já caí assim, eu era ignorante, ainda que seguidor. É isso que Cristo estava falando. Quando você vos convertedes e confirmar os seus irmãos. Pedro aqui está convertido, está confirmando aos seus irmãos aquilo que eles não precisam cair, o lugar onde eles não precisam testar. Pedro está falando, aquilo foi no tempo da ignorância, mas que a minha ignorância sirva de exemplo para vocês também não caírem. Isso é lindo, meu amado. Quantas vezes nós vemos isso nos dias de hoje? Muitas pessoas pecam e guardam dentro de si, e quando o pecado vem à tona, é muito maior e prejudica muito mais a igreja do que se ele confessado. Quantos pastores hoje em dia, infelizmente, não caíram no adultério? Se eu falar assim, você acha que é algo grave, mas que eles vieram à tona e falaram, olha, igreja, eu caí em adultério, eu errei, eu pequei, mas eu quero me consertar com a minha esposa, com a minha família, com a igreja e com Cristo. Isso é arrependimento. E arrependimento gera arrependimento. Arrependimento gera salvação. Arrependimento gera redenção. Se um pastor, um exemplo claro, se um pastor cai na fornicação com outra mulher, ou no adultério, e ele não confessa, porém, esse pecado vem à tona, amanhã você vê um jornal mundano criticando não só o pastor, mas a igreja. Então, o que o pastor fez quando não pediu perdão? Crucificou a igreja, ou seja, abalou a igreja, envergonhou o nome de Cristo e envergonhou a igreja. Por isso o perdão é importante, por isso é necessário pedirmos perdão, por isso é necessário pregar contra o pecado. Certa vez, eu estava num culto de retiro, culto muito abençoado, e nosso campo tem pregadores maravilhosos. Um pregador cheio da unção contou sem vergonha a história dele. Sem vergonha, não se orgulhando, amém? Mas sem vergonha botando para fora, expondo, olha, quando eu era jovem, eu caí em pecado antes do casamento. Quando eu era jovem, eu pequei com a minha esposa, mas aconteceu isso. Eu sofri, mas me redimi e hoje estou aqui. No final ele falou, vocês não precisam passar por isso não passem. Quantos jovens naquela noite não aceitaram o Senhor? Quantos jovens foram realmente lavados, remidos, foram batizados em línguas e em outros dons, batizados no Espírito Santo de Deus, mediante ao testemunho. Agora, se hoje você é lavado, remido, está arrependido do seu pecado, pregue as boas novas da salvação. Quantas vidas não estão talvez no mesmo pecado que você? Quantas vidas não estão no mesmo pecado que você já passou e que hoje Deus quer te usar para tirar eles desse lamaçal do pecado e soprar o seu nome nessa terra? Seja usado por Deus para resgatar essas vidas. Agora um recado para você. Isso é diferente de pregar e ministrar em pecado. Ministrar contra o pecado uma vez já cometido é uma coisa. Você gera arrependimento porque é notório o arrependimento em você. Agora, quando você prega ainda em pecado, contra o pecado que você está praticando, o nome disso é hipocrisia. O nome disso é sujeira. Você perde a sua autoridade no reino espiritual. Você perde a sua autoridade na igreja, na sua pregação ou no louvor que você for cantar, e o reino espiritual não te respeitará mais. Pode ter certeza disso. Muita gente passando vergonha em culto de libertação porque está em pecado e prega contra o pecado que está
praticando. Então, se você está nessa situação, não se envergonhe, confesse com alguém, mude a sua vida enquanto ainda é tempo. Eu tenho vários amigos e colegas que falam, olha só, eu estou em pecado, vou parar de pregar, não vou me afastar da igreja, mas não estou em condições de pregar. E meu amigo, isso não é vergonhoso, isso é lindo, porque a pessoa reconhece que está diante de uma tribuna, que está em cima de um púlpito. Não é brincadeira, não é para qualquer um e não é em qualquer estado. Tem que estar buscando a santidade, arrependido dos pecados. Então, se você faz essa prática hipócrita, pare enquanto é tempo. E quando se arrepender, pregue essa maravilhosa salvação. Que essa palavra possa ter entrado no seu coração. Obrigado pelos que acompanharam até aqui. Ainda que esse vídeo tenha ficado longo, eu espero que tenha te ajudado e ajudado mais e mais vidas, que eu creio que você vai compartilhar com aquele teu amigo que precisa ouvir isso. Muito obrigado, a paz do Senhor e fiquem com Deus.